eu sou médica de endocrinologia de Lisboa, portanto vou focar-me nas alterações endócrinas associadas à neurofibromatosis e vou-vos tentar explicar como é que nós estamos a fazer atualmente o seguimento dos adultos na nossa consulta de reabilitação. Temos um protocolo que criámos desde 2019, atualmente recebemos todos os adultos e vou tentar explicar um bocadinho que tipo de rastreios é que nós fazemos e só se tiver alguma dúvida no final, sinta-se à vontade para perguntar. Portanto, como sabem, os doentes com neurofibromatose têm um risco aumentado de desenvolver tumores benignos e malignos e têm também um risco aumentado de ter alterações endócrinas, alterações hormonais. Estas manifestações são variáveis, ou seja, nós não conseguimos exatamente prever quem é que vão ser os doentes que vão desenvolver essas alterações, que alterações é que serão essas e qual a sua gravidade. E, portanto, está indicado fazer o rastreio mesmo naqueles doentes que têm assintomáticos. Portanto, o que são estas alterações endócrinas? No fundo, são alterações da função e ou da estrutura de um órgão produtor de hormônios. Mais especificamente, já vou falar sobre cada um detalhadamente, mas a glândula hipofisária, que é uma glândula que está localizada no cérebro, a glândula tiroideia e os paratiroides, as glândulas suprarrenais e os testículos no homem ou os ovários na mulher. A hipófise, então vou começar aqui pelo primeiro em cima para baixo. Portanto, é uma glândula de tamanho de uma ervilha que se localiza no cérebro e, no fundo, tem como função controlar a função de outras glândulas endócrinas, portanto, outros órgãos endócrinos, e controla a produção de várias hormonas, portanto, é como se fosse a glândula mestra. Essas hormonas são aquelas que são produzidas pelos ovários, pelos testículos, hormonas do crescimento, hormonas também produzidas pela glândula suprarrenal, portanto, no fundo, a hipófise tem aqui um papel muito, muito importante na relação dos mecanismos hormonais. Na neurofibromatose, portanto, a hipófise pode, as manifestações que acometem esta glândula têm sobretudo ao déficit na produção das hormonas hipofisárias, pode estar envolvida uma ou mais hormonas, sendo essas hormonas de crescimento, as hormonas sexuais, a hormona tiroideia e o cortisol. Também vou falar agora sobre cada uma, mas em detalhe. Estas alterações hipofisárias são mais frequentes nas crianças do que nos adultos e mais frequentes nos doentes com tumores do sistema nervoso central. No entanto, não são exclusivas da criança nem nos doentes com problemas das vias ópticas. Também podem ocorrer nos doentes, embora mais raramente. Portanto, aqui só uma palavrinha, porque estou a falar do adulto, mas só uma palavrinha aqui para o déficit de hormona de crescimento. Lá está, mais uma vez, é mais comum nas crianças, sobretudo naquelas que têm os gliomas das vias ópticas, e este déficit de hormona de crescimento pode ser consequência da localização do tumor, que acaba por ficar muito perto desta zona onde se localiza a hipófise, ou então pode ser consequência dos tratamentos, nomeadamente, se a pessoa tiver feito radioterapia cerebral, pode vir a desenvolver déficit de hormona de crescimento na infância, que se manifesta por uma baixa estatura e por um atraso de crescimento. Já agora devo dizer também que a baixa estatura é uma alteração frequentemente associada à neurofibromatose que pode estar presente mesmo não havendo um déficit hormonal. Depois a doutora Catarina irá falar mais profundizadamente sobre esta parte das crianças. Depois o déficit das hormonas sexuais. Portanto, na mulher manifesta-se uma falência ovárica e no homem por uma falência testicular. Em termos de diagnóstico, portanto, aquilo que nós fazemos é uma avaliação clínica, análise sanguínea entre estas hormonas, e no homem, por vezes, pode ser também necessário fazer um espermograma. Portanto, na mulher, a falência ovárica, os ovários são importantes porque produzem quer os gametas, portanto, as ovócitos, aquelas células que se unem ao espermatozoide e depois para que ocorra a fecundação, e produzem as tais hormonas femininas, que são o estrogênio e a progesterona. Se houver um déficit destas hormonas, um déficit de ovócitos, portanto, se o ovário não estiver a funcionar como suposto, que sintomas é que a mulher pode ter? Pode ter os sintomas da menopausa precoce, que eu já irei dizer quais são, porque toda a gente esteja familiarizado com isto. Pode haver infertilidade e pode haver também disfunção sexual, ou seja, diminuição do desejo sexual e dor durante a função sexual. Okay? Portanto, os sintomas de menopausa precoce são comportamentos, desde à noite, as alterações do humor, o aumento do peso, da labilidade emocional, também a osteoporose, muito importante, se a menopausa surgir precocemente, existe realmente um risco aumentado de osteoporose, portanto, fragilidade óssea. No homem, a falência testicular, portanto, aqui também temos a parte dos gânglios, os espermatozoides, e a testosterona, que é a hormona sexual masculina. E, portanto, se houver um déficit
desta hormona, aquilo que, no fundo, os sintomas acabam por ser mais ou menos semelhantes. Portanto, o homem pode ter também sintomas de hipogonadismo. Hipogonadismo significa uma diminuição das hormonas sexuais, pode haver também fertilidade e disfunção sexual. Portanto, os sintomas neste caso serão, sobretudo, o cansaço, a intolerância física, a diminuição da massa muscular, em casos mais graves, a diminuição da fertilidade. Depois também a parte da intensa sexual, portanto, a diminuição da libido, disfunção erétil e também, tal como na mulher, podem ocorrer as mudanças de hormônios. Como é que nós fazemos o tratamento? Portanto, em ambos os casos, fazemos a reposição hormonal. No caso da mulher, isto é feito através de comprimidos, portanto, as pílulas convencionais. Depois, o tratamento da disfunção sexual acaba por ser mais específico, mas temos neste momento muitas coisas disponíveis. Temos ligados vaginais, estradiol vaginal, temos consultas também no inferior com conceito de cirurgia, a psicoterapia, portanto, podemos atuar também de outras maneiras. No caso dos homens, temos também a reposição hormonal, mas neste caso a testosterona só existe sob a forma de injeção ou então sob a forma de gel, sendo que aquilo que utilizamos mais frequentemente na prática são as injeções. Também fazemos habitualmente uma injeção por mês. Depois, o que pode acontecer também, se a glândula hipofisária, aquela glândula que eu falei inicialmente, estiver afetada, pode haver também, como consequência, um déficit de hormonas tiroidianas. Este aqui vocês já devem ter ouvido falar, porque é muito frequente e, obviamente, também pode estar presente nas pessoas, mais frequentemente até está presente em pessoas que não têm neurofibromatose tipo 1. Portanto, só aqui, definindo o que é a tiroide. É uma glândula que está localizada aqui no pescoço, uma glândula feminina, que também controla a função de vários órgãos, entre os quais o osso, o intestino, o coração, o cérebro. Portanto, acaba por atuar em todo o organismo. Controla também o nosso peso corporal, a temperatura, o metabolismo. Portanto, é uma glândula extremamente importante. Portanto, neste caso, quais é que seriam os sintomas associados ao déficit da hormona tiroideia? Portanto, hipotiroidismo, o aumento do peso, lentificação, cansaço, obstipação, sensação constante de frio, alterações também do humor, queda de cabelo. Claro, estes sintomas são muito específicos e, obviamente, já todos nós experienciámos alguns destes sintomas em alguma ocasião da vida. Para nós fazermos um diagnóstico de hipotiroidismo, é mais provável haver mais sintomas em simultâneo e teremos sempre que excluir. O diagnóstico só será possível através também, mais uma vez, dos experimentos hormonais, portanto, através de análises sanguíneas, em que fazemos o desviamento da hormona tiroideia. E o tratamento, neste caso, também é muito simples, é através de comprimidos. Temos um comprimido que substitui totalmente a função da tiroide, que é o Eutirox, que é a hormona tiroideia. Depois o déficit de cortisol. Este aqui será o mais fácil dos quatro que eu falei. O cortisol é uma hormona que é produzida nas glândulas suprarrenais. As glândulas suprarrenais são um órgão endócrino, que se localizam aqui em cima dos rins, mas não tem nada a ver com os rins, as funções são completamente distintas. E o cortisol, no fundo, serve para nós respondermos ao stress. Portanto, é uma hormona de resposta ao stress. Quais é que são os sintomas que podem estar associados ao déficit de cortisol? Mais uma vez, são sintomas muito específicos. Não quer dizer que tem que ir cansado porque tem um déficit de cortisol, não é? A pessoa pode estar cansada por muitos outros motivos, mas só bem. O cansaço, uma coisa que vai agravando ao longo do tempo, associada a muita perda de apetite, perda de peso. A pessoa está muito assanhada, levanta-se logo de manhã e sente-se extremamente cansada. Se estiver associado a náuseas, a vômitos, diminuição da tensão arterial, tonturas, portanto, um rebate sistémico significativo, poderemos estar na presença deste déficit de cortisol. Mais uma vez, o diagnóstico é também feito através das análises sanguíneas, neste caso tem uma particularidade, devem ser recolhidas logo de manhã, às 8 da manhã, e o tratamento é feito também através da reposição hormonal com comprimidos que é hidrocortisona. Depois aqui as paratiroides, nós temos vindo a estudar aqui no IPO, porque temos a perceber que alguns doentes com neurofibromatose podem ter alterações a nível das paratiroides. Ainda estamos a tentar perceber qual é que é a associação. Portanto, estamos a fazer um projeto de investigação para estudarmos melhor estas alterações. Portanto, as paratiroides são também glândulas que se localizam no pescoço, ficam próximas da zona da tiroide, são 4 glândulas e que, no fundo, produzem um hormônio, que se chama paratormona, que vai regular os níveis do cálcio. O cálcio é importante para a contração muscular, para a contração cardíaca, portanto, os níveis de cálcio têm que ser mantidos sempre dentro do normal. Aquilo que nós nos temos apercebido nos doentes com neurofibromatose é que, através do reduzimento, mais uma vez, da colheita das análises, é que, por vezes, ocorrem tumores naquelas glândulas das paratiroides, somente são tumores benignos, portanto, no fundo, o que acontece de forma muito simplificada
é que estas glândulas aumentam também e passam a produzir mais hormônio. Consequentemente, os níveis do cálcio aumentam. E quais é que são as questões dos níveis de cálcio aumentados? Podem ser, essencialmente, são a formação de pedras no nível dos rins e depois também a osteoporose, portanto, o aumento do risco para fraturas ósseas. O diagnóstico, como eu disse, é feito através das análises, fazendo o dizimento do sangue, do cálcio no sangue, juntamente com o dizimento daquela hormona que eu falei, e o tratamento passa por indicação, o tratamento definitivo tem que ser a cirurgia das paratiroides. Depois, aqui, esta é uma alteração também rara, mas que nós temos já se fala há muito tempo, um tumor que ocorre nas pessoas com neurofibromatose tipo 1, e diria que talvez seja aquele que é mais importante que pode ser aquele que tem manifestações mais graves. Portanto, é um tumor que também se localiza ali nas glândulas suprarrenais e é um tumor que é importante porque pode produzir hormonas em excesso. Aqui estamos a falar de uma produção de hormonas em excesso. Estas hormonas, normalmente são as catecolaminas, são também hormonas de resposta ao estresse. E quais é que são as consequências? Portanto, quando estas hormonas estão aumentadas, o que pode acontecer? A pessoa pode ter hipertensão arterial, isto é uma mensagem que nós gostávamos de evitar. Portanto, se um doente com neurofibromatose tiver hipertensão arterial, seja ela um diagnóstico de novo, ou se houver um agravamento de uma hipertensão já diagnosticada, deve ser referenciado com mais celeridade à endocrinologia para que nós possamos excluir esta entidade. Portanto, a hipertensão arterial, sem dúvida, é um sintoma muito importante a ter em conta. Depois também as palpitações, portanto, aquela sensação de coração a bater rápido, que aumenta a frequência cardíaca. Também episódios, geralmente estes sintomas manifestam-se por episódios, coisas que duram segundos, minutos ao longo do dia, portanto, com sensação de aceleração dos batimentos cardíacos, suores, palidez, cansaço, dor de cabeça. Portanto, nestas situações é importante excluirmos o cromossitoma. Em termos de prevalência, apesar de tudo, é muito mais frequente nas pessoas com neurofibromatose do que nas pessoas que não têm esta doença, portanto, cerca de os estudos dizem mais ou menos 1,5% das pessoas com neurofibromatose, habitualmente surge na quarta década de vida e geralmente são tumores que são benignos, mas que é importante fazer o diagnóstico pela tal produção de hormonas em excesso, que pode ter consequências, por exemplo, se uma pessoa for operada, tiver um feocromossitoma que não estiver diagnosticado, pode haver risco durante a cirurgia de aumentar muito a pressão arterial, isso pode ser perigoso e pode ter até algum grau de morbilidade. Portanto, daí que eu esteja aqui a chamar a importância para este sentido. Como é que nós fazemos o diagnóstico? Mais uma vez, sempre a importância da avaliação clínica, portanto, nós nas nossas endocrinologia avaliamos sempre a tensão arterial, o Dr. João Passos também avalia na consulta dele, muitas vezes, e pedimos, no caso, o diagnóstico pode ser através das análises sanguíneas, mas no caso do IPO de Lisboa, fazemos o diagnóstico na urina das 24 horas. Já vou explicar como é que fazemos o rastreio. Depois, se por acaso a análise da urina das 24 horas vier alterada, está indicado fazer outro tipo de exames, está, né, que para nós podemos diagnosticar o feocromossitoma. Mais uma vez, o tratamento definitivo passa também pela cirurgia, quando se diagnostica este tumor, o tratamento definitivo quer que tenhamos que remover o tumor da suprarrenal. Passa pela cirurgia. Portanto, como é que nós fazemos aqui na consulta de endocrinologia de reabilitação? O nosso objetivo é, então, rastrear, diagnosticar e tratar estas alterações endócrinas, que sabemos que são mais prevalentes nas pessoas com neurofibromatose do que na população geral. Nós atualmente estamos a fazer uma vigilância de todas as crianças e todos os adultos. O Dr. João Paulo tem-nos diferenciado os bebês ao diagnóstico. Aqueles que devem ser vistos com mais urgência são, portanto, como eu já referi, doentes com hipertensão arterial. Se houver alterações da função tiroideia, muitas vezes o João Passos também já pede os nossos movimentos hormonais logo ao diagnóstico. Se houver alterações que tentamos que sejam referenciados mais cedo, ou se houver qualquer outra suspeita de alterações endócrinas, por outros exames que os doentes tenham feito, de presença de sintomas. Como é que fazemos a avaliação dos adultos? Portanto, no mínimo, estamos a fazer de 2 em 2 anos. E em que é que consiste essa avaliação? Portanto, uma consulta, obviamente perguntamos as queixas, se há alguma queixa que possa ser sugestiva de alguma destas alterações endócrinas. Fazemos sempre a avaliação da tensão arterial e a palpação aqui da região tiroideia. E depois, 2 em 2 anos, fazemos também análises sanguíneas, em que pedimos todas aquelas hormonas que eu falei no início, que são pedidas pela hipófise, portanto, hormonas tiroideia, cortisol, depois as hormonas sexuais, e depois pedimos também a análise da urina das 24 horas, no mínimo 2 em 2 anos, para excluir o tal feocromossitoma. É importante também fazer um
introduzimento estas metanfetamines, que são aquilo que diagnostica o feocromocitoma, antes de qualquer intervenção cirúrgica, e se a mulher quiser engravidar antes da gravidez, pelas repercussões que pode ter e que já disse. Portanto, nós temos mesmo um protocolo, como eu vos falei no início, que criámos em 2019, e temos isto, portanto, toda a gente faz igual. Quem é na consulta de endocrinologia, habitualmente segue este esquema. Claro que eu pus ali a evolução 2 em 2 anos, isto é para os doentes que não têm ainda nenhuma alteração diagnosticada. Se houver alguma disfunção endócrina, os doentes são pedidos com mais, com intervalos de tempo mais curtos. Então, isto são os dados que nós temos, infelizmente por acaso aqui não temos separados, temos experiências um bocadinho com os adultos. Na altura em que este trabalho foi feito, foi no ano passado, 2022, incluímos 150 doentes de 19 a consulta, agora já serão mais, certamente, e portanto estamos só ali à atenção, realmente para verem que as alterações da glândula hipofisária até acabam por ser equivalentes, as alterações da tiroide também. Claro que não vou dizer que algumas não acabamos por diagnosticar, pode haver pessoas que tenham alterações, mesmo tiroideias não tenham nada a ver com neurofibromatosis. Como nós vamos à procura, também acabamos por diagnosticar mais. Depois temos também as tais alterações na glândula suprarrenal, portanto, os feocromocitomas, e nas crianças, muito importante, da que eu a falar, é que se hormona de crescimento das alterações pubertárias. Portanto, no fundo, o que eu queria salientar é que realmente tem havido cada vez mais estudos. Nós próprios também estamos a fazer alguns projetos, porque tem vindo a ser descrito que as pessoas com neurofibromatosis têm maior risco de vir a ter estas alterações hormonais que eu falei. Muito importante escolher o que é o sintoma, sobretudo antes das intervenções cirúrgicas antes da gravidez, os doentes com neurofibromatosis tipo 1, daqueles que têm hipertensão arterial, e mesmo os doentes que são assintomáticos devem manter um seguimento regular, nem que seja 2 em 2 anos, em que fazemos a tal avaliação clínica e exames hormonais para podermos atuar de forma precoce. Como viram, no fundo, tudo isto tem um tratamento e, portanto, estando diagnosticado, a maior parte das coisas é tratável. Então, obrigada.